Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é a apresentação do seminário 2 de Aedes 2. Meu nome é Roberto, meu grupo é formado também pelo Vinícius e pela Letícia. Vamos falar aqui das tabelas hash. Bem, em geral, os métodos de pesquisa existentes são baseados na comparação de chaves de busca com as chaves já armazenadas na estrutura, ou mesmo na utilização de bits da chave de pesquisa para escolher o caminho a seguir. O conceito de hash qual é? É que os registros armazenados em uma tabela são endereçados a partir de uma transformação aritmética sobre a chave de pesquisa. O objetivo disso é ter uma eficiência BGOL 1 constante nas operações de busca, inserção e remoção. Para isso, as inserções e remoções não devem provocar grandes variações na quantidade de registros armazenados. O método de pesquisa conhecido como hash, ou tabela de dispersão, é constituído de duas etapas principais: computar o valor da função de dispersão, ou função hash, a qual transforma a chave de pesquisa em um endereço da tabela. Também, considerando que duas ou mais chaves podem ser transformadas em um mesmo endereço da tabela, é necessário existir um método para lidar com as colisões. Chamaremos de K o conjunto de chaves que serão efetivamente armazenadas na tabela. Logo, nossa tabela deveria ter dimensão módulo de K, mas mais que isso seria desperdício de memória. Mas há um problema. Na prática, os elementos de K não são conhecidos, e o módulo de U, nosso universo de chaves, é muito maior que o módulo de K. Então, como podemos fazer isso? Há uma solução: utilizar uma função hash h para mapear chaves em inteiros dentro da tabela, dentro do intervalo de 0 a m-1, no qual m é o tamanho da tabela. A tabela é implementada como um vetor, em que cada posição armazena um subconjunto de U. Com isso, é possível que mais de uma chave seja mapeada em uma única posição da tabela, o que resulta no que chamaremos de colisão. Bem, aqui um exemplo de colisão a partir de um hash utilizando o método de divisão. O que acontece aqui? A função de hashing escolhida foi x módulo de 5, e as chaves que serão inseridas nessa tabela aqui, numa tabela de 5 posições, são 78, 60, 96, 59 e 13. Bem, como isso vai acontecer? 78 é colocado na função de hash, então 78 módulo 5 é 3, então ele vai para a posição 3 de índice 3 na tabela, como está aqui já. 60 módulo 5, 0, então ele vai para a posição 0. 96 módulo 5, 1, posição de índice 1. 13 módulo 5, desculpe, 59 módulo 5, 4, então ele vai para índice 4 da tabela. Bem, estão vendo que 13 módulo 5 também corresponde a um resto 3? Ele iria para a mesma posição na tabela que 78. Isso não pode acontecer, e isso é o que nós chamamos de colisão. Então, aqui é uma colisão formada a partir do hashing no método da divisão. Então, como evitar colisões? Claramente, o número de colisões depende de como a função hash mapeia as chaves na tabela. P e E, um número primo, não muito próximo a uma potência exata de 2, normalmente é uma boa escolha para o tamanho da tabela no método da divisão. O fato é que, como o módulo de U maior que M, a escolha da função hash apenas minimiza o número de colisões. Para isso, as colisões remanescentes serão tratadas de forma algorítmica, aplicando as técnicas de endereçamento aberto ou encadeamento. Mas, em relação ao encadeamento, o encadeamento interno utiliza outras posições vazias dentro da própria tabela hash por meio de buscas padronizadas para armazenar a chave que obteve colisão. Existem alguns métodos para resolver isso, como sondagem linear, sondagem quadrática e duplo hash. Em relação à sondagem linear, as próximas posições elas são sondadas até que uma posição livre seja encontrada, utilizando uma procura linear até encontrar um registro vazio. De regra,
H de K e I, que é igual à posição HK mais I mod N. Já na sondagem quadrática, a distância até a próxima posição a ser sondada é determinada pelo quadrado da tentativa, que é a regra HK e I, que é igual à posição HK mais I ao quadrado mod N. Já na duplo hash, a distância até a próxima posição a ser somada é determinada por uma segunda função hash, que também pode ser denominada rehash. O que acontece nesse caso é que o vetor da tabela é formado por uma sequência de funções de espalhamento auxiliares, na qual a chave de entrada será o valor gerado pela função anterior, que a regra também HK e de I, que é igual à posição HK mais I vezes H' mod N. Em relação ao encadeamento externo, utilizam a área extra, além da tabela hash. Alguns exemplos utilizados abaixo são a área de extensão e a lista encadeada. Aí na foto a gente tem o exemplo da lista encadeada. E em relação à área de extensão, os registros colididos serão armazenados em uma área de extensão, né, que é uma área adicional à tabela hash, reservada para guardar os registros que obtiveram colisões na função hash. E a lista encadeada vai armazenar todos os registros, né, vão ser armazenados em uma lista encadeada fora da tabela hash. A inserção na tabela requer uma busca e inserção dentro da lista encadeada, o que pode resultar em um alto custo de execução. E uma alternativa para resolver esse problema seria utilizar outras estruturas de dados alternativas, como, por exemplo, uma árvore AVL, que poderia melhorar o tempo médio de acesso da tabela hash, para O log de N, em vez de O de N, né, se a gente utilizar a lista encadeada. Vamos falar agora sobre o endereçamento aberto. O endereçamento aberto é uma alternativa ao tratamento de colisões utilizando encadeamento. Todos os elementos estão armazenados dentro da própria tabela. Ou seja, a cada entrada da tabela contém um elemento do conjunto dinâmico ou nulo. E ao procurar por um elemento, a gente vai ter que examinar todas as posições da tabela até encontrar o elemento que queremos. Ou pode acontecer também de não encontrar o elemento, né? E quando houver colisões, que também acontecem colisões no endereçamento aberto, determina-se por cálculo de novo endereço o próximo compartimento a ser examinado. E qual é a diferença desse endereçamento para o encadeamento? No endereçamento aberto, não há nenhuma lista, nenhum elemento armazenado fora da tabela, como eu falei acima. A tabela hash pode ficar cheia, de forma que não são permitidas novas inserções. E agora, a vantagem de utilizar esse endereçamento aberto. Primeiro que ele evita por completo o uso de listas encadeadas. E ao invés de seguir os ponteiros nas listas, calculamos a sequência de posições a serem examinadas. Também tem o uso mais eficiente do espaço alocado para as tabelas hash, e o espaço não alocado para as listas pode ser usado para aumentar o tamanho da tabela hash. Isso acaba implicando em um menor número de colisões. E agora, qual a diferença do encadeamento separado ou externo para o endereçamento aberto? Bom, no encadeamento separado, ele é mais simples de implementar, enquanto no aberto, o endereçamento aberto requer mais computação. Então, no separado, o encadeamento na tabela hash nunca fica cheio. Podemos sempre adicionar mais elementos na cadeia. Enquanto no aberto, o endereçamento aberto, a tabela pode ficar cheia. No separado, o encadeamento é menos sensível à função hash ou a fatores de carga. No aberto, requer cuidado extra para evitar o agrupamento e fator de carga. No separado, o encadeamento é usado principalmente quando não se sabe quantas e com que frequência as chaves podem ser inseridas ou excluídas. Já no aberto, é usado quando a frequência e o número de chaves são conhecidas. No separado, o desempenho do encadeamento do cache não é bom, porque as chaves são armazenadas usando uma lista vinculada, enquanto no aberto fornece melhor desempenho na cache, pois tudo é armazenado na mesma tabela. No separado, há uma perda de espaço, já que algumas partes da tabela hash no encadeamento nunca são usadas, enquanto no aberto, um slot pode ser usado mesmo se uma entrada não for mapeada para ele. E por último, no separado, usa espaço extra para links,
Já no aberto, nenhum link no endereçamento aberto. Finalizando agora as conclusões finais, falar um pouquinho das vantagens. Primeiramente, e o mais óbvio, é a simplicidade de implementação. E considerando K o conjunto de chaves armazenadas, a tabela requer espaço Big Theta mod de K, ao invés de Big Theta mod de U. E ao buscar na tabela, requer Big ou constante no caso médio. E já nas desvantagens, temos no caso da colisão, que é o efeito que acontece quando duas chaves são mapeadas para a mesma posição na tabela. E a busca na tabela requer Big O mod K no pior caso. E é isso, a gente colocou as bibliografias utilizadas aqui para fazer o nosso slide. Muito obrigada por ter assistido.